Antes do Rafinha ser contratado pelo Barcelona em abril de 2022, Ronaldinho sabia de algo que o mundo não sabia. Y lo conozco a Rafinha desde niño. Es un joven de mucho talento. ¿Qué es un nuevo Neymar o un nuevo Ronaldinho? No hay nuevos, no hay comparaciones. Cada uno tiene su estilo y su forma. Y él es el Rafinha y tiene todo para triunfar donde sea. Nessa mesma entrevista, Ronaldo colocou o brasileiro Messi, Mbappé y Neymar na mesma frase. Me gusta a ver cuando Messi está jugando, digo, vale la pena. Cuando Ney está jugando, cuando Mbappé está jugando, Rafinha es uno que me encanta verlo jugar también. Cuando tiene estos jugadores, digo, bueno, parar para ver. Após essa recomendação, o Barcelona desembolsou 58 milhões de euros na compra do Rafinha. Acabou sendo a 10ª contratação mais cara da temporada, ou seja, a expectativa era grande. Porém, no primeiro momento, as esperanças não foram correspondidas. Com treta com o treinador e desavença com a torcida, Rafinha não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Mas a partir de uma grande mudança, o camisa 11 ressurgiu. Finalmente, aquele brasileiro que encantou Portugal, a França, a Inglaterra e o Ronaldinho estava de volta. Dito isso, eu vou te contar essa história. Natural de Porto Alegre, inclusive a mesma cidade em que Ronaldo nasceu e cresceu, Rafinha iniciou sua carreira na Várzea. Foi rejeitado por Inter e Grêmio e ficou no futebol amador até os 18 anos. Muitas vezes já aconteceu de eu ir jogar uma final de um campeonato em uma outra comunidade e eu estar dentro do vestiário trocando de roupa e os caras batendo na porta, dizendo que se a gente ganhasse a gente ia morrer ali, que a gente não ia sair dali vivo. Acredito então que a Várzea forma a gente pra gente não sentir pressão. Mas Rafael conseguiu o feito de chegar na base do Avaí. Nunca jogou pelo time principal, mas já dava pra ver que ele era diferenciado, com sua velocidade, inteligência e boa finalização de fora da área. Em 2016 foi negociado com Vitória de Guimarães, de Portugal, marcando o início de sua trajetória no futebol europeu. Quem ajudou a chegar no velho continente foi Deco, que era seu empresário da época. Pelo Vitória, Rafa fez 2 boas temporadas. Acabou chamando a atenção do Jorge Jesus. O português até ligou dizendo que queria muito contar com ele no Sport. Por acaso do destino, o brasileiro acabou indo para o Sport, mas Jorge já tinha saído. Com 22 anos, o atacante fez uma temporada mediana. Eu pesquisei no falecido Twitter e percebi que foi uma incógnita. Alguns torcedores gostavam, outros nem tanto. Mas a verdade é que ficou pouco. Logo foi vendido por 21 milhões de euros ao Rennes, da França. Vale ressaltar, é maneiro notar o quanto ele valorizou em suas transferências. Chegou em Portugal por 600 mil euros. Foi vendido ao Sport por quase 7 milhões de euros. Em apenas uma temporada, valorizou 220%. Mas o Rennes comprou por 21 e vendeu por 19. Na França, Rafinha escreveu seu nome. Acabou sendo um dos melhores da equipe. Consequentemente, ajudou o clube a chegar à Champions League, na primeira vez na história, até que saiu da Ligue 1 para se tornar um ídolo no Leeds United, da Premier League. Para quem não tá ligado, estamos falando de um clube muito tradicional, tricampeão do campeonato inglês, vice-campeão da Champions e com uma grande torcida na Inglaterra. A primeira temporada, o brasileiro chegou em uma equipe ajeitadinha por Marcelo Bielsa e ajudou o clube a fazer a melhor campanha em 20 anos. Na segunda temporada, Rafa não só jogou muito, como salvou o clube do rebaixamento. Pela Premier League foi bastante decisivo ao anotar 11 gols e dar 3 assistências. No duelo direto contra o rebaixamento, que terminou com vitória do Leeds sobre o Norwich por 2-1, o brasileiro deixou uma assistência. Ainda balançou as redes no triunfo contra o Watford e na última rodada marcou o gol decisivo para salvar o clube. Ali no Leeds, ele já mostrava o seu poder absurdo de decisão. Inclusive, esse é o famoso vídeo do Rafinha atravessando o campo de joelhos quando acabou aquela competição. Atualmente, os torcedores do Leeds idolatram o brasileiro. Vale dizer, foi jogando na Inglaterra que Rafael teve suas primeiras oportunidades com a camisa da seleção. Em 2021, convocado pela primeira vez por Tite. Em sua estreia, saiu do banco para anotar 2 assistências contra a Venezuela. Nessa mesma data FIFA, marcou 2 gols contra o Uruguai e teve uma atuação magnífica na vitória por 4-1. Em 2022, gol contra o Paraguai e um show contra a Tunísia. 2 gols e 1 assistência. Rafinha, perna esquerda, bateu na trave, era o gol! Gol! É do Brasil! Estes bons jogos colocaram Rafael na Copa do Mundo. Dito isso, o Leeds tentou segurar, o Chelsea tentou comprar, mas Rafinha escolheu ir para o Barcelona.
Logo, as lembranças obviamente chegaram à mente dos torcedores. Atacante brasileiro, eu já ouvi isso antes, Ronaldinho, Neymar, Romário, mas tem uma diferença, o Rafinha chegou casado, bem diferente dos que chegaram e aproveitaram muito as noites de Barcelona. Com Xavi no comando, o atacante começou jogando na posição clássica e tradicional em que jogou ao longo de sua carreira, ponta direita. Logo em seu segundo jogo contra o Real Madrid, na pré-temporada, Rafael marcou um golaço, uma obra-prima que decidiu El Clássico, mas não foi o suficiente para garantir a titularidade. Muitas vezes foi reserva de Dembélé e Fati, e sua primeira temporada acabou sendo mediana, não muito boa e nem muito ruim, com números até que legais para seu primeiro momento na Espanha. Conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa. Detalhe, Xavier começou a testar o brasileiro na ponta esquerda. Foi nessa época que Rafinha começou a ter seus primeiros jogos na posição que hoje é um dos melhores do mundo. Mas na Copa o desempenho não foi como todos esperavam. Rafinha não deu assistência e nem balançou as redes. Teve uma atuação bem discreta no Catar. E nas quartas não conseguiu fazer nada contra a Croácia e aconteceu aquele pesadelo. Inclusive, eu já contei a história aqui, como o Brasil entregou a Copa faltando 4 minutos. Então depois que assistir esse aqui, estarei deixando o vídeo para assistir essa história. A segunda temporada foi parecida com a primeira, inclusive nos números, porém desta vez sem títulos, tomando amasso para o PSG de Dembélé e Mbappé na Champions e perdendo para o Real Madrid na Espanha. Obviamente, a pressão bateu na porta. Em 2023-24, todos pensavam que Rafa teria mais oportunidades com Xavi, mas não foi o que aconteceu. Surgiu um garoto de 16 anos, Lamine Yamal, que colocou o brasileiro várias vezes no banco. Na verdade, às vezes o treinador optava por até o João Félix em vez do camisa 11. Eu não sentia que ele e a comissão tinham confiança em mim. Quando não tinha outro, eu tava lá, jogava os 90 minutos, entregava tudo que dava pra me entregar e resolvia jogos. Agora, quando tinha outro que podia entrar no meu lugar, era tipo sem pensar. E às vezes eu tava fazendo chover, em 60 minutos eu saía. Era possível notar claramente que o Xavi não era fã do futebol do Little Rafa. Os dois se desentenderam várias vezes, mas a mais marcante foi no jogo entre Barcelona e Manchester United, em que o Rafinha estava jogando muito, empatou a partida e o Xavi o tirou. Isso deixou o brasileiro muito bravo. Acredito que nessa relação não teve nada muito grave, foi só o fato do treinador realmente não gostar do jogador. Até que no fim da temporada 2023-24, o Barcelona anunciou a demissão do seu ídolo Xavier. A gota d'água foi uma declaração. O técnico disse que seria difícil fazer contratações e que seria ainda mais complicado concorrer contra o Real Madrid. Após essa frase, Laporta ficou bolado, o Xavi sem emprego e o Rafinha um pouco mais feliz. Antes do início da temporada do futebol europeu, rolou a terrível Copa América 2024. Apesar do Brasil ter ido mal, talvez o único que se livrou ali foi o Rafinha, enquanto lá na Eurocopa, os espanhóis Yamal, Ferran Torres, Fermín e Nico Williams estavam sendo campeões. Eu citei esses 4 porque eles eram os que poderiam ameaçar a posição do brasileiro no Barcelona. Inclusive, nesse tempo rolou a treta em que um influenciador espanhol postou uma foto da camisa 11 do Barcelona e do Rafinha escrita Williams Jr., em referência ao Nico Williams entrar no lugar do brasileiro. Isso foi suficiente para Rafinha ficar bravo e responder com risadas de maneira sarcástica. Mas vale lembrar, não era só esse torcedor não. Grande parte da torcida do Barcelona não confiava nele e queriam que ele fosse vendido. Porém, Rafinha não ligou para os críticos e provou que todos estavam errados. Depois da Copa América, tava muito forte o assunto de eu ir pra Arábia. E aquilo tava mexendo muito comigo. E acabou a Copa América, eu tava de férias, o Hans me ligou. E aí ele falou pra mim ficar tranquilo e tal, que ele contava comigo, que ele tava me esperando pra ir treinar. Eu tava muito mexido de ir ou não, porque mudaria a minha vida e mudaria a vida de muita gente próxima a mim. Então teve uma vez que eu e a Natália, a gente tava tendo uma conversa muito séria sobre isso e tal. E aí eu tava falando pra ela, não, vou. Eu liguei até pro Ney, conversei com o Ney e tal. E eu falei pra ela,
eu quero saber, vai ser bom pra gente, vambora. De repente não tenho cabeça pra aguentar certas coisas mais. E aí, beleza, estamos conversando, e ela falou assim, tu acha que chegando lá, recebendo aquilo que eles estão te oferecendo, tu vai estar realizado, tu vai chegar pra treinar com a mesma motivação que tu tá? Tu vai chegar com a mesma vontade de ganhar alguma coisa, com a mesma vontade de voltar pra seleção? Eu não notei, mas ela falou que na hora meu brilho sumiu, assim. E aí ela falou, na verdade tu já sabe o que tu quer e tal, e não é ir pra lá. Entendeu? Tu tem muito potencial. E eu realmente também pensava nisso, eu tenho muito potencial. Eu sei do que eu sou capaz e eu sei que se for uma pessoa justa, em uma semana eu conquisto ele. Antes de eu te contar a chegada do Flick, meu nome é Neto e você está no canal Gol Perdido. E se inscreve no canal para mais histórias perdidas como essa. E também deixa a sua sugestão de próxima história no comentário que eu leio todos. Com a chegada de Hans Flick, o brasileiro se tornou, se não o melhor, pelo menos o top 3 melhores jogadores do planeta. O alemão promoveu diversas mudanças no estilo de jogo do clube catalão e mudou o posicionamento do jogador, que passou a atuar primeiramente como um típico ponta de lança, um segundo atacante atrás de Lewandowski. Rafa passou a jogar mais centralizado no primeiro momento. Depois, voltou para a ponta esquerda. Além de mudar de posição, Rafinha também ganhou a braçadeira de capitão. O motivo não é tempo de casa não, é porque o cara realmente é muito disciplinado. Em cada coletiva que passava, dava para ver claramente que o técnico amava ele e ainda ama. Inclusive, o Flick já disse que nunca teve um jogador como o Rafinha. E aí o Hans Flick tava por ali dando outras entrevistas. E ele parou na televisão do lado da minha, acho que é a televisão da Suécia, e falou, eu nunca tive um jogador como o Rafinha. Falou que fica abismado com seu talento e que o atacante é incrivelmente bom com e sem a bola. No começo, alguns acharam que o bom desempenho do Rafael seria apenas contra time fraco, até que o Barcelona enfrentou o Bayern de Munique na Champions e meteu 4-1 com direito a hat-trick do brasileiro. Atuação histórica, inesquecível, talvez o melhor jogo da sua carreira até então. Cara, pra mim, jogar com 80 mil pessoas, como já aconteceu, me assistindo ou me vaiando, pra mim é muito bom. Quanto mais cheio, melhor. Eu gosto de jogar com gente, porque pressão mesmo é tu jogar dentro de um campo, na várzea, dentro de uma comunidade, na comunidade rival, jogando uma final de campeonato. E escutando tiro pra cima e foguete do outro time, e ameaça. Em seguida é o clássico. O Barça ganhou por 4-0, um gol e uma assistência dele. Jogou fino outra vez. E principalmente os 2 gols contra o Real Madrid no baile que aconteceu na Supercopa. Gol contra o Benfica e Dortmund, que classificaram o Barça até as semifinais da Champions. No total foram números espetaculares, sendo 57 jogos, 34 gols e 22 assistências. Foi o artilheiro e jogador com mais assistências da competição de clubes mais importantes do mundo. Campeão espanhol da Supercopa e Copa do Rei, castigando o Real várias vezes. Na minha concepção, Rafinha foi o melhor jogador do planeta e merecia a bola de ouro. Mas, principalmente por conta da eliminação contra a Internazionale, o prêmio ficou com o campeão da Champions, Dembélé. Nova temporada e novamente o Rafa começa muito bem. Porém, dessa vez as lesões chegaram. Ele ficou de fora de alguns jogos, mas não impediu de deixar sua marca na Supercopa, onde marcou 4 gols em 2 jogos. E acabou de novo com o seu filho Real Madrid na final. Nas oitavas da Champions também apareceu. Fez uma atuação nota 10 contra o Newcastle. 2 gols e 2 assistências. No momento que eu tô gravando esse vídeo, Rafinha continua com bons números. 31 jogos, 19 gols e 7 assistências. Com os possíveis títulos chegando ao Barcelona, mais um campeonato espanhol ou talvez uma Champions League, o brasileiro teria a chance de conquistar o prêmio de melhor do planeta. Sobre Copa do Mundo, meu amigo, eu nem coloco nessa balança, porque se ele conquistar o título mais importante para o Brasil, o prêmio de melhor do mundo fica pequeno para o homem que estaria escrevendo seu nome entre os gigantes da história. Falando nela, eu te convido para assistir esse vídeo. Como o Brasil entregou a Copa faltando 4 minutos. Neste conteúdo, eu conto a história do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Se gostou do vídeo do Rafinha, provavelmente vai gostar dessa história.